Olá, meus amigos do canal Vem Contar, sejam bem-vindos a mais um importante vídeo. Se você ainda não se inscreveu, faça isso, deixe o seu like, se inscreva para receber mais notificações. O canal Vem Contar tem o objetivo de falar das histórias, dos números corporativos de uma forma transparente e objetiva. Hoje temos a participação do nosso convidado especial, o Hugo Rosar, que é formado em administração de empresas, gestão de RH, já atua há 15 anos na área de RH e com pós-graduação na área de gestão de pessoas e também de psicologia organizacional. Hugo, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Hoje vamos falar de temas importantes voltados na área de gestão de pessoas. Provavelmente eu farei algumas perguntas, a gente vai e volta, porque quando se trata de competências nessa área, muitas vezes uma questão acaba sendo importante para responder outras também. Então seja muito bem-vindo ao nosso canal. Agradeço, Augusto, pelo convite, fiquei muito feliz com o convite, principalmente por ser você um profissional ímpar da área também, que está conosco, a gente se conhece já há alguns poucos anos aí, fiquei muito feliz pelo convite. Que bom. Espero poder agregar um pouquinho. Com certeza vai contribuir bastante. E você participa, você pode fazer perguntas, pode deixar seu comentário, estamos de portas abertas para você participar do nosso canal. Muito bem, então nessa área de RH a gente sabe que tem muitos desafios voltados à tecnologia, a treinamento, competências, identificação de talentos, mas tem um tema, Hugo, que a gente escuta falar muito hoje em dia, que é a questão da cultura organizacional. E quando a gente fala de cultura, a gente fala de uma forma geral de crenças, de valores, né? Cultura de um povo, cultura de uma empresa. E a cultura organizacional tem exatamente a ver com isso, com o tipo de comportamento, os ritos, né? da organização. Dentro desse ambiente, eu gostaria de saber de você, na área de gestão de RH, quais as receitas, eu não sei se seria adequado falar esse termo receitas, mas quais seriam as receitas para manter os colaboradores motivados e engajados com essa cultura organizacional? Essa é uma pergunta bem interessante, eu acho que o que você comentou, a receita de bolo, vamos dizer que ela não existe, né? Cada empresa tem sua necessidade e tem o seu diferencial em si. Vamos pegar lá da empresa que eu atuo atualmente, nós seguimos como a literatura em si, a base de estudo da cultura organizacional, o livro Walking the Talk, que é um livro escrito pela Carolyn Taylor. Ela é estadunidense, ela é gestora de empresas, muito conhecida na área de recursos humanos, e ela descreveu uma metodologia de trabalho no que tange a cultura organizacional e engajamento de colaboradores. Então, assim, a receita de bolo, vamos dizer, está na literatura, mas a adaptação para a nossa realidade em si é muito diferente, né? A gente tem que realmente identificar situações. Até você colocou uma palavra comportamentos, né? Até na literatura em si, ela traz o pilar da cultura organizacional, são 3 pilares: comportamentos, símbolos e sistemas. Então, assim, tudo que a pessoa faz vai demonstrar a cultura que ela tem, todas as decisões que ela tem perante a empresa vai demonstrar a cultura dela, e tudo que ela faz investimento em sistemas vai demonstrar a cultura que ela tem e que ela almeja. Mas quando a gente fala de cultura, primeiro de tudo a cultura é de cima para baixo. Então, assim, não existe a cultura que vem lá da base operacional, que passa pelo encarregado, pelo outro líder e vai chegar à diretoria. Não, a cultura ela sempre vem da diretoria para baixo. Então, primeiramente, identificar qual que é essa cultura organizacional desejada para a empresa para poder disseminar isso daí. Agora, a questão de alinhar a cultura organizacional dos colaboradores, a retenção de colaboradores com base na cultura, é um desafio gigantesco. A gente pega assim que hoje muitas pessoas falam das gerações, né? X, Y, Z, os milênios, cada um tem um pensamento diferente e a gente percebe isso no dia a dia. É claro que não existe aquela regra, né? Tal idade são iguais. Não, cada um tem suas culturas, suas crenças, suas vivências e suas realidades que acabam diferenciando uma pessoa da outra, né? É uma identidade, né? É a particularidade da empresa, isso, né? Totalmente diferente. Mas a gente percebe que muitas pessoas que têm, assim, idades parecidas, culturas parecidas, que às vezes ela é um pouco mais fácil se encaixar na cultura organizacional ou não. Principalmente quando a gente trata empresas que são mais, como posso colocar,
conservadoras, algumas empresas mais para frente, de cultura, de mudança corporativa e tudo mais. Então, o trabalho do RH de identificar a necessidade, o fit cultural do colaborador para se encaixar na empresa, acaba sendo muito difícil de conseguir. Realmente. Mas a gente consegue, às vezes, se encaixar por questões até de comportamento nos sistemas do próprio colaborador. Até no momento da entrevista, a gente consegue mapear o fit cultural dessa pessoa para entender se ele se encaixa ou não dentro da cultura organizacional da empresa. Porque até na literatura do Walking the Talk, ele deixa claro em diversos momentos. Quando a empresa está passando por essa mudança cultural, existe várias fases, né? Uma das fases tem até uma fala, um textinho, um trecho que deixa bem claro assim: ou a pessoa muda, ou ela muda. Então, ou ela muda para se adaptar à empresa, ou ela vai mudar de empresa. E é interessante porque a gente fala do trabalho do RH, ele identifica talentos, tem o desafio de manter, mas nessa identificação é preciso que haja uma compatibilidade desse perfil com essa cultura organizacional, que é esse fit cultural que você chama. Correto, né? Isso. A palavra que o pessoal utiliza é realmente para ver se isso bate. Se bate as cabeças, a cultura, o desejo da pessoa. Tem muitas pessoas hoje que estão buscando trabalhar por um propósito. Perfeito. Assim, hoje, será que é o mesmo propósito da empresa? Será que é o mesmo propósito da empresa? Muitas empresas voltadas muito a ESG, a diversidade cultural, a diversidade, a equidade. Então, assim, tem muitos jovens hoje. A gente vê isso mais dos jovens, mais voltados a essa área. Não, eu preciso que a empresa esteja alinhada ao meu propósito. Antigamente, né, a gente pega nossos pais, nossos avós, a pessoa tinha que se adaptar à empresa e acabou. Hoje, por muitas vezes, a empresa precisa se adaptar também ao seu colaborador, ou senão você não vai ter mão de obra para trabalhar. Isso é verdade. Então, a cultura ela tem que ser realmente definida, lapidada e seguida. Mas ela pode ser transformada também. Hugo, até porque o mercado ele vai sinalizando e vai empurrando muitas mudanças também. Muitas vezes a organização não precisa mudar da água para o vinho, mas é apenas uma adaptação dessa cultura. Seria isso, né? Sim, seria isso. Sim, a gente tem até alguns exemplos, sim. Vamos dizer exemplos bobos, mas que são símbolos culturais. A gente pega, acho que foi 2018, se não me falha a memória. Bancos. Bancos tinham a cultura, por exemplo, de vestimenta. O bancário tinha terno, gravata e tudo mais. Por necessidade cultural de pessoa não podia usar barba, tinha tudo aquela questão de aparência, vamos dizer. O bancário tem que ter aquela aparência. E acho que teve uma instituição bancária brasileira que teve uma ação coletiva na justiça e que depois daquilo foi assim, precisamos mudar a nossa cultura de exigência da vestimenta, da aparência física dos nossos colaboradores, gerentes bancários, porque isso está sendo contra a evolução cultural que está tendo. Hoje, por exemplo, a vestimenta acaba sendo a identidade visual da pessoa, a barba, o modo de pentear o cabelo, antigamente era tudo padrão. Precisou mudar, ou mudava, ou mudava. A gente sabe que isso tem importância também, né? Mas não para ser um único padrão para todos, né? Isso mesmo. E é interessante abordar sobre isso, porque quando a gente pensa numa quantidade grande de funcionários, de colaboradores, se isso não for colocado em pauta, haverá um desgaste e um gasto muito grande de tempo de pessoas em relação a essa falta de compatibilidade, né, de um perfil de um colaborador com a cultura organizacional. Então isso evita muito esse trabalho também, esse desgaste, né? Correto, assim, por isso que as empresas têm que ter tudo bem pautado, mapeado, código de conduta bem esclarecido para todos, porque se eu vou me candidatar a uma empresa, eu preciso entender também qual é a cultura dela, se eu quero fazer parte daquela cultura. Até no passado se pegava empresas aéreas, né? A pessoa queria ser aeromoça e tudo mais, tinha que estar naquele padrão. Tudo hoje em dia também mudou. Você vai fazer uma viagem de avião, você vê que não é o mesmo padrão de antigamente. Por quê? Foi a necessidade de estar mudando também. Era tudo muito engessado no passado. Que legal. Era uma regra, tinha que ser assim, ponto final. Então, assim, as empresas precisaram se adaptando porque às vezes ia ficar mão de obra escassa. Então, hoje, antigamente, a empresa escolhia totalmente 100% quem entrava dentro da empresa. Hoje, por diversas vezes, quem escolhe é o colaborador, se ele vai entrar ou não na empresa.
Então, por muitos anos isso acontece. É uma diferença muito grande. O mundo mudou. Em relação a essa questão de talentos, Hugo, ontem mesmo saiu uma reportagem no site Conta Capital sobre habilidades mais valorizadas. Eu acredito que você da área, você conhece bastante sobre isso, mas eu peguei esses dados até para compartilhar com os nossos seguidores. Dessas habilidades mais valorizadas, a que foi mais pontuada está a liderança, com 69%, conhecimento técnico já vem na sequência, depois comunicação e solução de problemas. A gente sabe que há outras habilidades, mas essas foram as mais apontadas. Dentro desse mundo, fala pra gente assim, quais seriam as alternativas, então, na área de RH para atrair, mas também reter talentos numa organização? Nossa, a pergunta mais desafiadora. Vamos dizer que todos os profissionais de RH estão sofrendo, posso usar essa palavra, desde 2024. Então, 2024 foi um ano assim, em 15 anos que eu estou na área, eu nunca passei por um período de 2011 para cá de tanta necessidade de mão de obra e não conseguir encontrar mão de obra, principalmente qualificada. Então, assim, é muito difícil você encontrar mão de obra, e quando é qualificado você tem que, abraçar a pessoa, amarrar e falar, vem trabalhar com a gente, porque tá bem complicado. Então, assim, o cenário, isso não é só no Brasil, isso é mundial até, mas no Brasil esse cenário está muito complicado nesses últimos anos. E quando a gente pega a questão das habilidades em si, hoje a gente fala muito assim, hoje você contrata pela habilidade e demite pelo comportamento. Porque até a questão da liderança, você trouxe que está hoje realmente em primeiro. Depois vem a questão das habilidades técnicas e depois comunicação. O problema de toda empresa hoje em dia é comunicação, isso é fato. O maior problema, eu acredito, é comunicação. Se você me permite interromper, é interessante você abordar isso para os nossos seguidores, porque muitas pessoas acreditam que ter somente o conhecimento técnico é o suficiente, né? E o gestor de RH está aqui provando que ele entra pelo conhecimento técnico e sai por conta de comportamento. Já antecipando para a gente que habilidades pessoais, elas são muito importantes, além das técnicas, né? Precisa haver um equilíbrio entre as duas. Muito. A pessoa fala assim, mas eu vou trabalhar no departamento sozinho. Mas em algum momento vai precisar se relacionar com outros departamentos, outros gestores, outros colaboradores, acima ou abaixo de você. Então, assim, a habilidade comportamental de interação hoje com os colegas de trabalho é muito necessária. Então, e é o comportamental no que tange tudo. Até a falta de educação, vamos dizer. Sim. As empresas, antigamente, o chefe era o chefe, né? Que batia na mesa e mandava fazer. Hoje em dia é o líder, não é mais o chefe. É a referência, né? Referência, o líder tentar engajar os colaboradores, trazer o colaborador mais para perto, tentar fazer com que ele tenha aquele senso de pertencimento para dentro da organização, com os propósitos da organização e objetivos que a organização tem. Então, assim, o trazer para próximo e trabalhar essa questão da liderança em si, da comunicação, é extremamente importante. Por quê? A parte técnica, a gente consegue ensinar. Isso. A parte comportamental é mais difícil. É muito mais difícil, porque isso é até a questão da personalidade daquele indivíduo. Então, muitas vezes ele também não quer essa mudança, né, Hugo? O maior dos problemas que eu noto hoje, com várias experiências que eu tive ao longo da carreira, é isso, a pessoa não enxergar. A pessoa não admitir. O primeiro passo é eu aceitar, não, realmente. Sim. É aquele pessoa de pensamento. Tem 20 pessoas falando que eu tô errado, mas eu tô certo. Então, os 20 estão errados, eu que tô certo. E a gente dá risada, mas isso é muito comum. Muito. Por isso que o feedback, a avaliação, o PDI, ele é importante para você ser ouvido, mas também para você ter a oportunidade de falar para o colaborador, né? Aí que entra o papel do RH, para trabalhar como parceiro do negócio, ser efetivo no desenvolvimento de suas funções. Ter formas de comprovar para aquela pessoa, para aquele colaborador, que realmente ele tem aqueles pontos de melhoria através de PDI, de ferramentas de avaliação, de feedback, de avaliações 360, avaliação de pares, porque assim, vai chegar aquele negócio. Se tem 20 pessoas falando que eu estou errado e eu estou falando que eu estou certo, se chegar ao ponto de eu não aceitar que eu estou errado e concordar com as 20 pessoas, a empresa vai me tirar de onde eu estou. Sim, isso é fato, a empresa hoje não quer ficar lidando com esse tipo de situação onde poderia estar colocando forças e
direcionando esforços para outra coisa que vai trazer resultado para a organização, para outros treinamentos, capacitações. A parte comportamental da empresa tem o papel dela, 50% parte empresa e 50% colaborador. Se o colaborador entregar os 50% dele, eu tenho certeza que toda a empresa vai querer entregar. Por quê? O custo hoje de trocar uma pessoa, de demitir, contratar outra, é muito grande. É muito grande. Isso impacta demais hoje nas organizações. E principalmente quando chega ao ponto de precisar demitir. Daí entra a questão de encargos, trabalhistas, previdenciário, indenizações e tudo mais. Só que assim, às vezes as empresas, o próprio colaborador que está sendo pensa, mas está pensando só no custo. Não. Está pensando na perda também de capacidade que a empresa vai ter. Porque a partir do momento que eu faço o desligamento de diferente, se é um analista, se é um operador, se é uma pessoa da operação, uma pessoa a nível gerencial, a empresa vai ter alguma perda. Sim. Entendeu? Isso é fato. É um passo para trás. É um passo para trás. Mesmo que depois ela dê 2 para frente, mas naquele momento é um passo para trás. Então ela vai ter uma perda imediata ali para depois recuperar. Às vezes recupera melhor, às vezes recupera pior. Isso. Então para a empresa sempre é negativo ter que ficar tendo troca se esse turnover excessivo e tudo mais. Então assim, todas as empresas têm desejo que os colaboradores fiquem por muito tempo. Sim. Porque a cada período que ele passa na empresa, ele vai aprendendo ainda mais sobre o negócio em si e vai colaborando ainda mais. Isso, então, é verdade. Isso é fato. Então, assim, uma coisa que eu deixo claro, uma dica, como você falou, né? Trabalho comportamental. Isso. Trabalho esse interpessoal, essa necessidade. Igual eu falei, habilidade técnica. Todas as empresas têm a paciência de ensinar. O líder tem que ter a paciência de ensinar e capacitar o seu colaborador. Hoje, o papel do líder, ele é realmente liderar os seus colaboradores na questão de desenvolvimento. Ele precisa desenvolver os seus colaboradores. Eu até sempre brinco, eu falo que um líder, na verdade, ele só se transforma em líder de verdade quando ele prepara alguém para assumir o seu lugar. Isso. Então, assim, se você conseguir preparar alguém para assumir o seu lugar, sem medo de perder a cadeira, porque se você também não vai conseguir crescer profissionalmente se você não tiver alguém para te substituir. Eu também cresci na vida profissional com essa filosofia de que o verdadeiro líder é aquele que forma líderes, né? Ele capacita e você tem que ser a referência para aquele colaborador. Hugo, desses assuntos a gente estava conversando antes de iniciar a gravação, você falou uma coisa muito importante de que o trabalho do RH é de fazer essa análise, essa contratação, essa admissão, mas cabe efetivamente ao gestor, né? Ao líder também colaborar com a manutenção desse colaborador, desse funcionário. Ontem eu comentei não é tudo sobre o RH, né? Tem muitas empresas, muitos líderes que falam assim, o RH é o salvador da pátria. Eu já vi diretor de empresa falando isso, o RH tem que salvar. O RH... É muito importante pontuar sobre isso. Não existe, o RH não é salvador da pátria e nunca vai ser, isso não existe. É totalmente utópico quem pensa dessa maneira. O RH é o parceiro, o RH é o apoio. Ele vai lá, ele tem que buscar, contratar, selecionar corretamente, encaixar com fit cultural, trazer bons candidatos. Que alternativas de treinamento. Tudo. Contratar. A partir do momento que a pessoa está dentro da organização, e até a contratação é em 4 mãos, o RH não decide sozinho quem entra para trabalhar, o gestor participa e tudo mais. A partir do momento que entra na organização, na empresa, aí que começa o trabalho da gestão de desenvolvimento. Porque o RH não está ali sentado ao lado do colaborador as 8 horas diárias de carga horária de trabalho. Quem está o líder, quem está o coordenador, o gerente, o carregado, ou quem for. Então, o papel de desenvolver esse colaborador e engajá-lo dentro da organização é do líder. Então, a retenção, vamos dizer que ela é 80% responsabilidade da gestão e 20% da RH, porque ela também tem parte disso, capacitação, treinamento, desenvolvimento, trazer essa necessidade para o gestor, identificar as situações que está tendo negativas no departamento e deixar claro para o gestor que aquele ditado, às vezes você está tão dentro do processo que você não enxerga alguma coisa, alguém que está de fora consegue enxergar. Então isso também acontece, às vezes o gestor está tão ali habitolado com suas funções, né, correria, processos, demandas que às vezes acaba não enxergando. Aí vai o papel da RH de identificar isso daí também, trazer esse apoio para a gestão, identificar as situações e o que buscar melhorar e desenvolver naquele colaborador. A gente já tem diversos casos que conseguimos resgatar um colaborador que queria sair da empresa, às vezes porque nos primeiros meses não se sentiu engajado, não se sentiu parte da equipe, às vezes uma simples sentar e conversar por meia hora com o seu colaborador faz muita diferença. Ele vai se sentir parte daquilo, vai se sentir engajado com aquilo, que ele é importante. Hoje eu sempre comento assim, as pessoas precisam, a gente fala do propósito, a pessoa precisa ter propósito para estar na empresa, às vezes nem tanto o propósito, ele se sentir importante naquilo que ele faz. Eu sempre brinco assim, você vai passar uma demanda para algum colaborador, explica o objetivo que você quer com aquilo.
não manda só fazer, né? Tira aquele papel de chefe do passado que mandava, faz aquilo, não. Coloca para a pessoa o que ela precisa entregar no final. Como ela vai fazer, ela pode desenvolver um modo novo de fazer, que às vezes nem você como líder acabou pensando naquele ponto que é uma melhoria. E muitas das vezes que eu sempre brinco com pessoas que estão sob minha liderança, que assim, não traga para mim um problema, me traga também a solução. A pessoa se sente tão parte daquele processo também. E não é uma solução, traga opções pelo menos. Então assim, hoje todo mundo trabalha comigo, sabe muito bem, vem falar comigo sobre alguma demanda, me dá pelo menos 2 ou 3 opções daquilo. E eu sempre vou devolver. O que você faria nessa situação? E esse tipo de comportamento, ele acaba sendo genérico, porque o líder, quando vai tratar com o diretor, por exemplo, o gestor, como diretor, ele também não vai levar seu problema, ele tem que buscar alternativas também. E é uma forma de você, líder, tratar o seu colaborador dessa forma, faz com que você avalie também algumas competências ou não que ele tenha sobre aquele assunto, sobre aquele tipo de problema. Como falamos agora há pouco, né? Uma das habilidades valorizadas é a solução de problemas. Correto. Então é um ponto muito importante. E você consegue identificar potenciais líderes nesse quesito. É dessa maneira que eu gosto de usar para... Tem pessoas que, vamos dizer, aprendizes, menores aprendizes, que entrou lá com 16, 17 anos na empresa, tem uma empresa que trabalha que desde lá do início, há 7 anos que eu estou na empresa que eu estou atualmente, lá há 6 anos, nossa, esse daí tem um diferencial. Sim. E hoje, depois de 5, 6 anos, tá lá a pessoa, a nível de analista, a nível de assistente, já está entregando muito, tipo assim, está evoluindo, você consegue perceber por atitudes. Então, assim, atitudes hoje do colaborador nessa questão de não trazer somente o problema, traz também opções de solução. Faz muita diferença. Nossa, isso assim, brilha os olhos de qualquer gestor. Legal. Isso é fato. Muito bom, Hugo. Muito bom mesmo. Bom, vocês estão no canal Vem Contar. Esse canal tem um apoio do Cowork Come Together e do Presente Arte Canecas. Continue participando, fazendo seus comentários e deixando seu like nos nossos vídeos. É muito importante para o crescimento do nosso canal. Então estamos com o Hugo Rosá, um profissional da área de RH, já há 15 anos no mercado, falando um pouco mais desse ambiente desafiador que é a área de recursos humanos. Nas 2 primeiras perguntas, Hugo, nós falamos muito sobre a capacitação, a retenção, a manutenção desses colaboradores. Mas quando a gente fala do departamento de RH especificamente, como que o RH ele vem se adaptando a essas novas tecnologias para automatizar processos, para evoluir na digitalização de dados, na integração da folha de pagamento? Fala um pouquinho mais para a gente sobre esses desafios específicos da área de RH. Legal, Augusto, abordar esse tópico específico, porque às vezes muitas pessoas pensam que o RH é só contratar e demitir, e às vezes treinar. Então, o RH não é isso, o RH é uma gama de processos. Eu sempre coloco que, para mim, o Departamento de Recursos Humanos, ele é um departamento que ele tem várias sub-áreas, subdepartamentos, como departamento pessoal, administração de pessoal, cuida de folha de pagamento, férias, cartão ponto, rescisões e tudo mais, todos os suas obrigações legais e trabalhistas. Temos o departamento de SESMIT, que é Segurança e Medicina do Trabalho, temos gestão de pessoas, treinamento de desenvolvimento, remuneração e benefícios. Né? Então a gente assim, tem uma gama de departamentos, tem empresas que dividem as áreas realmente por função, né? Tenho lá o Segurança e Medicina, eu tenho somente treinamento, somente desenvolvimento, somente gestão de pessoas. Então tem vários entendimentos sobre a área de RH, mas na composição geral eu coloco, o RH é SESMIT, departamento pessoal e gestão de pessoas, que daí pega toda o que a gente já vem falando, treinamento, desenvolvimento, capacitação. E como eu vim do departamento pessoal, eu não comecei em gestão de pessoas, então minha carreira foi iniciada no departamento pessoal, então eu sou uma pessoa muito de números. Então eu venho de números desde o início, né? Quando eu tenho aquele ditado, conta fatos e dados, não há argumentos. Então eu aprendi desde o início que você tem que ter dados para tomar qualquer tipo de decisão. E nada mais fácil de você tomar decisão tendo dados corretos na sua frente, né? Validados por um sistema. Sim. Antigamente a gente fazia tudo manual, tudo planilha, tudo calculador e tudo mais. Hoje a gente chegou num nível já que hoje no Brasil tem muitas ferramentas de tecnologia que colaboram muito com a integração de folha de pagamento, com o departamento pessoal, com segurança e medicina do trabalho, principalmente para atender a legislação. A gente está com esse social aí há alguns anos já funcionando no Brasil, não ainda de forma plena, mas já tem muitas coisas e as empresas
foi necessidade de se adaptar à tecnologia atual. Tem muitas empresas que se anteciparam e foram buscar isso, né? Como nós mesmos, a empresa que eu trabalho, a gente nos últimos anos desenvolveu muito, investiu muito em tecnologia. Ano passado adquirimos novamente mais um sistema, então nós temos hoje 2 sistemas de RH dentro da organização, um específico de folha de pagamento e segurança e medicina no trabalho, e hoje adquirimos um sistema aqui da cidade, mas hoje já é conhecido em âmbito nacional, que nos atende muito nesse quesito, colabora muito conosco, conseguimos otimizar diversos processos. Até um mito, vamos dizer, que fala assim, eu vou investir em tecnologia que eu vou reduzir custo de pessoas. Isso é mito. Isso não existe, porque assim, isso existe em automações, vamos dizer, em fábrica, eu vou automatizar uma máquina, alguma coisa, eu vou tirar a mão de obra. Agora, eu otimizar, eu trazer um sistema, eu vou, o empresário, o gestor, ele tem que pensar que ele vai tirar um pouco de tarefas manuais do colaborador, ele vai ter tempo para poder desenvolver coisas novas dentro da empresa. Outras atividades e ter mais tempo de análise daqueles dados e tudo. Então, hoje eu vejo assim que a tecnologia é um dos maiores aliados do RH, não só do RH, mas todos os departamentos, mas do RH em si, principalmente no que tange a capacitação de colaboradores, que nós mesmos adquirimos esse sistema no ano passado, pensando no treinamento e desenvolvimento. Legal. Só que é porque é a vida do colaborador, né? Porque hoje, igual eu falei, o custo de contratação é muito caro hoje, demitir alguém e contratar. Então vamos investir onde? Em desenvolvimento, em capacitação, porque daí sim eu vou ter um investimento muito grande específico aqui, mas assim, é um investimento que vai ser colhido a médio e longo prazo. Eu até brinco, quem trabalha no RH sofre muito, porque o RH ele é muito ingrato, porque o trabalho de RH é um trabalho de formiguinha. Então nós fazemos uma coisa hoje, ele não vai ser reconhecido amanhã, no segundo mês, ele não vai aparecer o resultado tão rápido. Então quem trabalha em RH tem que gostar muito de trabalhar na área, porque tem coisas que nós implantamos na empresa faz 2 anos e agora a gente está vendo o resultado. É assim mesmo, né? Porque é o trabalho de formiguinha, o acompanhamento, o desenvolvimento, que lá na frente você vai colher os frutos. E é interessante falar do sistema, Hugo, também dessa tecnologia, porque a gente falou que é a vida do funcionário, então todo o processo de contratação, de ausência, de desenvolvimento, de capacitação, de demissão, ele fica tudo integrado nesse sistema, né? Fica fácil você gerir dados, você gerar estatísticas, você fazer qualquer tipo de análise com o sistema integrado. E nós ganhamos muita velocidade também nos nossos processos, como por exemplo, pegar uma coisa básica que toda empresa tem, o processo de admissão de colaboradores. Antigamente você ia lá, pedia todos os documentos do funcionário, tirava xerox de tudo, imprimia tudo, levava, tinha aquele monte de papel de tudo para poder registrar tudo, depois catava papel, arquivava na folha e descia para o arquivo da empresa. Hoje, todo o nosso processo de contratação é tudo digital. Então, o candidato tira a foto e já sobe no link dentro do sistema, que o sistema já é integrado, o sistema que recebe o link, com o nosso sistema de folha de pagamento, que o sistema de folha de pagamento já faz a integração desses dados, a pessoa responsável analisa todos os dados, faz a conferência, com certeza, um trabalho assim, bem minucioso para os dados para estarem corretos, simplesmente informar para o governo as informações corretas, e assim, ganhamos muita eficiência e qualidade. Tempo e qualidade. Nossa, muito bacana. E também até para o próprio candidato, facilita, né? Não precisava se deslocar até a empresa, levar documentos, então assim, era muito moroso o processo. Hoje está muito mais ágil. Folha de pagamento, a mesma coisa, todo o sistema de folha de pagamento hoje todo automatizado também, claro que tem que fazer todas as conferências, validações. O departamento pessoal é muito criterioso com tudo, e é um departamento que precisa ser criterioso com dados, então assim, mesmo tendo o sistema 100%, sempre vai ter conferência. Sempre precisa ser. Você trabalha com o nome, sabe como é que é, né? Legal.